Para começar a nossa receita, a gente vai acrescentar numa vasilha 60 gramas de açúcar refinado. E aqui eu estou usando 10 gramas de fermento seco. Se você não tiver o fermento seco, você pode utilizar o fermento fresco na quantidade de 30 gramas, 3 vezes a quantidade do fermento seco. E uma colherzinha de café de sal. A gente vai colocar os ingredientes secos e a gente vai dar uma leve misturada. Eu estou usando um fouet só para juntar o açúcar, o fermento e o sal. Agora a gente vai acrescentar o leite. Aqui eu tenho 150 ml de leite morno. Aqui eu vou acrescentar 50 ml de óleo. E por último, um ovo. Vou dar uma leve misturada ainda com o meu fouet. E agora nós vamos acrescentar a farinha. Estou utilizando aqui 300 gramas de farinha. A quantidade correta para a receita. Caso você precise colocar um pouquinho a mais, você vai ver aos poucos, tá? Vou acrescentar já as 300 gramas de farinha. E com a ajuda de uma colher eu vou dar uma misturada antes de colocar as mãos. Acabei precisando acrescentar mais 50 gramas de farinha, então foi um total de 350 gramas. Agora eu já posso colocar as mãos na massa. Nossa massa tem que ficar molinha. Então, agora eu vou sovar a massa. Vou terminar de pegar toda a farinha que ainda sobra aqui dentro da bacia e vou sovar ela na bancada. Mais ou menos de 5 a 10 minutinhos, até ela parar de colar nas mãos. Ó, depois de 5 minutos a massa sovada, ela não cola mais nas mãos. No caso, se a sua massa ficar muito mole e continuar colando, tenta lavar as mãos primeiro antes de colocar um pouco mais de farinha, que às vezes você lavando as mãos e continuar a sovar, ela não vai colar mais nas mãos, tá? E ela sai totalmente da bancada. Agora a gente vai passar ela para uma vasilha, colocar ela aqui nessa vasilha e a gente vai cobrir e deixar ela descansar por 40 minutos. Se você não tiver plástico filme, igual esse, você pode colocar um saco plástico mesmo e fechar, para não entrar ar, ou se não um pano de prato também. Aí depois disso a gente vai esperar os 40 minutos para voltar a trabalhar com a massa. Enquanto isso a gente vai preparar o recheio das nossas fatias húngaras. Agora para o nosso recheio nós vamos utilizar 70 gramas de margarina. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar refinado, vou colocar junto com a margarina. E 100 gramas de coco, também vou colocar junto. E agora eu vou misturar tudo, até virar uma pasta. E a nossa mistura, ó, já ficou pronta, bem homogênea. E a gente vai deixar reservado até a massa crescer para a gente poder rechear. Nossa massa já dobrou de volume. Por acaso, se ela não crescer em 40 minutos, você precisa esperar um pouquinho mais, tá? Ela precisa pelo menos dobrar o volume, tá? Agora a gente vai tirar o plástico. A gente vai colocar agora um pouco de farinha na bancada para poder trabalhar com essa massa e a gente vai abrir ela com o rolo. A gente vai colocar agora ela na bancada. E a gente vai abrir ela no formato de um retângulo. E agora a gente vai passar aquele nosso recheio por toda a massa, de
forma bem uniforme. E aqui a gente vai deixar mais ou menos 2 dedos sem passar aqui dessa parte inteira para a gente poder enrolar. A gente já espalhou bem o recheio, agora a gente vai enrolar a nossa massa. Pronto, enrolamos toda a nossa massa. Agora a gente vai cortar ela, ó, mais ou menos da espessura de 2 dedos, tá? Aqui. A gente vai colocar as fatias numa assadeira untada e enfarinhada. Aqui eu vou colocar elas para cima, com o recheio para cima. Pronto, nós cortamos todas as nossas fatias, colocamos na nossa assadeira já untada e enfarinhada. Agora a gente vai cobrir com um pano e vamos deixar mais ou menos de 50 a 60 minutos a massa crescendo até dobrar de volume, pelo menos, e elas ficarem grandinhas. Antes de levar para o forno, eu vou mostrar novamente como elas vão ficar. Pessoal, passou 1 hora já, nossa massa, vamos ver se cresceu. Ó, aqui já cresceu o suficiente. Agora a gente vai levar ela para o forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Ele vai ficar lá por mais ou menos 40 minutos. Acabamos de tirar a nossa assadeira com as fatias húngaras do forno. Ela ficou lá 40 minutos exatos, ainda tá quente. Acabamos de tirar, então agora a gente vai colocar uma calda que a gente fez aqui com meia caixinha de leite condensado e a mesma quantidade de leite. A gente misturou e agora a gente vai colocar com as fatias quentes mesmo. E agora, para finalizar, a gente vai aproveitar e jogar um pouco de coco ralado por cima.